Olá, eu sou a Lucéia Souza, sou nutricionista, coach de emagrecimento consciente e hoje estou aqui na cidade de Salerno, mais precisamente aqui no Giardino della Minerva, que é um jardim muito antigo dessa cidade, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho sobre esse horto botânico que é muito importante aqui na cidade de Salerno. E para iniciar então essa jornada, eu pedi uma granita de limone, que é feito de um limão típico da costeira amalfitana, e é praticamente então só gelo e limão. O jardim ele foi projetado na época medieval por um médico muito famoso aqui na cidade de Salerno, que era um médico que lecionava na escola médica salernitana. Então, desde a época medieval existia esse jardim com plantas que eram utilizadas para estudos para a cura de diversas doenças. Esse jardim, além de todas as plantas exóticas e tradicionais aqui do Mediterrâneo, tem essa vista maravilhosa para o Porto de Salerno. Ali nós temos o porto turístico, onde chegam inúmeras embarcações de turistas, cruzeiros, e então vocês imaginem que os médicos poderiam aproveitar o panorama não só maravilhoso de Salerno, mas também estudar diversas plantas que estão nesse jardim. Eu vou apresentar para vocês algumas delas. O Jardim della Minerva ele foi construído, foi projetado pelo médico Matteo Salvani. Matteo Salvani ele era um médico muito conhecido, um estudioso da botânica, que ele deu início então a esse jardim para estudos botânicos da Escola Médica Salernitana, que é conhecido como a escola mais antiga de medicina do mundo. O jardim tem essa característica bem interessante, que ele foi dividido então em 4 partes. Na primeira parte nós temos o úmido, o seco, o frio, o quente, e também ele tem, também foi dividido nos 4 elementos da terra, que é o ar, a terra, a água e o fogo. Aqui nós temos então uma espécie de aloe vera, né, que nós conhecemos como babosa. Então essa é a aloe vera brum, né? E durante todo o jardim nós temos essa insênia aqui que fala então se essa planta ela pertence ao seco e o calor, ou se pertence ao frio e o úmido. Então a gente pode ver que a aloe vera pertence então ao seco e o calor, né? Ou seja, ela tem essa característica de planta de deserto. A gente tem o Finocchio comune, que é o nosso chamado, que nós utilizamos para fazer os chás de erva doce, e os italianos eles consomem essa planta na culinária. Eles utilizam o bulbo como uma espécie de salada ou de sobremesa, muito apreciado não só como planta medicinal, mas também utilizado na culinária italiana. Outra planta que nós também utilizamos no Brasil é a sálvia officinalis, então, que pertence à família Delameaceae. Essa plantinha que agora não está florescida, mas é muito apreciada em todo o mundo, que é a pimenta, né? Então é o piper nigrum, é o pepe, que é nós utilizamos então o grão, que tem aquela ardência picante, e é interessante porque muitas pessoas não conhecem então de onde vem o nosso pepe ou a nossa pimenta. Aqui nós temos então o louro, que nós utilizamos no feijão, que tem aquele cheirinho característico, né, e dá aquele gosto especial na culinária brasileira. Aqui a gente pode ver que ele está sendo utilizado como uma planta ornamental, né? E tem várias publicações então que nós na Universidade de Estudos de Salerno publicamos recentemente um artigo mostrando toda a atividade do óleo essencial que essa planta possui, principalmente com atividade antimicrobiana, com atividade no sistema nervoso central,
diminuindo então as sinapses, o que pode ser utilizado como um calmante natural. Agora a gente vai subir então essa escada que vai dar para o segundo andar e ter uma visão panorâmica, chamada belvedere aqui do jardim. Essa aqui é uma planta bem conhecida por nós, então a cana-de-açúcar, né, que é muito conhecida pelos brasileiros. Aqui na Europa não é tão conhecida, mas como aqui nesse jardim tem inúmeras espécies, para eles foi importante ter um espécime desses para identificação. Aqui nós temos também essa planta que é conhecida como uma planta alimentícia não convencional, que é o tarô, né? Então a gente sabe que o bulbo dessa planta é comestível, é rica de amido, um amido que ele é de baixo índice glicêmico e é muito utilizado principalmente para pacientes que têm problema com o glúten, né? Então para pacientes celíacos o tarô é uma planta muito indicada. E aqui a gente tem então um belo exemplar dessa planta. Aqui então tem uma ilustração mostrando como esse arqueduto ele consegue fazer a hidratação, né, a irrigação de todas as plantas durante o jardim, né, em todo o contexto do jardim. Então ele foi pensado pelo padre Agostinho de Riccio, né? Então desde aquela época romana, arábica, porque Salerno ela foi colonizada então por 4 povos, que são os árabes, os gregos, os romanos e... Então aqui é o início dos aquedutos romanos, né, onde inicia então a coleta da água, né? A gente pode escutar só o barulho. Então em épocas de grande seca esses tanques eles são ativados, né, para manutenção então de todas essas plantas que estão presentes no jardim. Então aqui então estão as canaletas romanas que eu falei para vocês antes, que essas canaletas então elas fazem toda a irrigação do jardim, e quando foi feita a restauração foi mantido então o estilo romano. Aqui a gente tem algumas plantas então que são plantas conhecidas pelo sistema nervoso central, que é a artemisia, né? Nós temos também a menta selvática, então, que é muito conhecida por nós como hortelã. Então a gente sabe que tem inúmeras espécies de menta, né? A gente pode ver aqui que talvez pelo frio ou pelo calor excessivo, essa planta ainda não está em completo estado. Aqui a gente tem um outro tipo de menta também, que é a menta suavelense. A gente pode ver aqui. A gente tem o início dessa vitis vinífera, né, dessa videira, que vocês podem ver é uma videira bem longa. Ela está um pouco seca porque a gente acabou de sair aqui do verão europeu, a gente está em outubro. E só que essa é uma das videiras mais antigas aqui da cidade, ela tem 700 anos e ela ainda produz uva. Então para a gente ver o que era a genética antiga dessas plantas. Aqui nós temos outras plantas também que têm uma importância significativa no sistema nervoso central. A verbena comune, né, da verbena officinalis, que é a planta que é conhecida como uma planta aromática. Então essa mandrágora, que é uma famosa planta alucinógena, então ela tem uns alcaloides que acabam produzindo inúmeros efeitos no sistema nervoso central, e era uma das plantas conhecidas por fazerem as bruxas voarem. Então as bruxas antigamente utilizavam essa planta e elas tinham a sensação que voavam, justamente pelos sonhos, pelas alucinações que essa planta causava. Recentemente teve um caso importante aqui na Itália que foi encontrado então resquícios dessa planta juntamente com o espinafre, que acabou levando a pessoa que ingeriu essa planta ao hospital, porque é uma planta muito tóxica e deve ser cuidada. Não é indicado o seu consumo. Aqui a gente tem uma outra planta que também tem um efeito devastador no sistema nervoso central quando não é utilizada de forma adequada. Então essa aqui é de onde é extraída
o princípio ativo para a fabricação do absinto. E aqui nós temos uma espécie de sálvia bem interessante pela arquitetura dela, triangular, né? Diferente daquela outra sálvia que nós estamos habituados. Então essa aqui é uma sálvia sagitada, que também pertence à família da Lamiaceae. Nós temos aqui uma outra espécie de finóquio, né? Então uma outra espécie de erva doce. Se a gente pegar aqui no cantinho, nós podemos ver então as florzinhas que são feitos os chás. Depois futuramente vou ver se eu encontro no supermercado o bulbo para mostrar para vocês. E lá na frente, tem que puxar para ver, naquele jardim nós temos a Ipomoea violácea, que é uma planta alucinógena do qual são extraídos alguns alcaloides. Aqui nós temos a Senna pineira, então, que é muito utilizada então, como a mostarda no Brasil, né? Nós temos lá a mostarda branca, Senna bianca, e nós temos aqui então também o Hipericum perforatum, que no Brasil nós conhecemos como erva de São João, que tem propriedades antidepressivas. Então tem vários estudos mostrando a eficiência desta planta em pacientes que têm alguns problemas psicológicos, como a depressão, por exemplo. Nós temos aqui também o orégano majorana, né, que nós conhecemos como a manjerona. Aqui nós temos então outras plantas que são plantas aromáticas que são utilizadas na culinária, como por exemplo o timo, né, que nós utilizamos muito na culinária. Nós temos lá na frente o milho-folho, né, que é utilizado em algumas saladas. Timo maggiore, que tem então essa característica de ser um pouquinho maior do que a outra planta de timo que nós mostramos antes. Aqui nós temos então o coriândolo sativo, né, que é uma das plantas mais estudadas aqui na Europa, em alguns países da África, do norte da África. Então, no Brasil a gente não, mais no norte que é utilizado, no sul a gente utiliza mais a salsa. Aqui nós temos a planta do tamarindo, né, que é a planta onde são extraídos algumas saponinas, e dessas saponinas são utilizadas então principalmente para pacientes que têm problemas gastrointestinais, que têm problemas de não conseguir ir aos pés. Então daqui que é desta planta então que é extraída esses compostos, o tamarindo. Já estamos então no quarto andar do jardim e a gente ainda encontra muitas espécies de plantas. Então são inúmeras plantas, aqui são mais de 1000 plantas que já foram catalogadas aqui no jardim. A gente tem então aqui o famoso algodão, né, que são utilizadas então para roupas e vestidos. No Brasil a gente tem uma plantação muito grande disso. Então, gente, para finalizar, né, mostrei um pouquinho, né, não foi nem 10% das plantas que existem aqui nesse jardim. Precisaria de muitos dias para poder falar de cada planta, mas deu para dar uma ideia do que é essa beleza medieval escondida aqui nessa cidade no sul da Itália. Até a próxima, nos vemos!